Será que vamos ter mais uma reforma da Previdência? Nos últimos dias, vários sites de notícias têm mostrado que o atual presidente, junto com o ministro da Economia, ministro da Previdência, tem articulado uma reforma na Previdência. E aqui neste canal, vamos analisar primeiro, será que é possível? O que será que vem por aí? Sempre com argumentos técnicos jurídicos. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. E se você quer se tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento e propriedade para opinar sobre os assuntos, eu te convido a se inscrever nesse canal para caminharmos juntos rumo ao conhecimento. Eu não sou o dono da verdade, por isso que eu estou aqui para aprender junto com vocês. E pessoal, sobre reforma da Previdência, né? Será que é possível? Olha só o que tem no próprio site do Senado Federal. Brasil já teve 7 reformas da Previdência desde 1993. Olha só, desde a Constituição de 88, as regras de aposentadorias e pensões de servidores públicos e trabalhadores da área privada, regime CLT, passaram por 7 reformas. Eu já vou falar sobre isso, olha aí. A primeira ocorreu em 93, a mudança atingiu especificamente servidores públicos federais que começaram a pagar uma contribuição previdenciária. Depois, Emenda Constitucional 20, a segunda reforma em 98, critério para inatividade dos servidores, deixou de ser apenas o tempo de serviço e passou a considerar também a contribuição. E depois tivemos também novas exigências para aposentadoria na iniciativa privada, mulheres 48 anos de idade, 30 de contribuição, homens 53 anos de idade, 35 de contribuição. Que tempo bom, hein? Dava para se aposentar bem cedo. Na Emenda Constitucional 41, 2003, a aposentadoria do servidor deixou de ser calculada pela última remuneração e passou a considerar a média das contribuições ao regime próprio. E a terceira reforma da Previdência também criou a taxação de servidores públicos aposentados, que passaram a contribuir com 11% do benefício recebido. E aí, mais umas mudanças aqui, pessoal. Quarta reforma em 2005, tempo de contribuição foi alterando, a PEC paralela da Previdência criou um sistema reduzido de contribuições e carências para proteger dona de casa e trabalhadores de baixa renda. Então pode ver que nem sempre é para piorar. Na maioria das vezes vai se tornar mais difícil se aposentar ou se aposentar com melhores contribuições, mas nem sempre é para piorar, como por exemplo, esse sistema que veio a proteger pessoas de baixa renda e donas de casa, né? Tivemos a quinta reforma em 2012, que alterou o cálculo da aposentadoria por invalidez. Depois também, até quem entrou no serviço público até 2013, manteve o direito à aposentadoria por invalidez com provento integral e reajuste. Sexta reforma da Previdência, 2015. Quem aí lembra da PEC da Bengala? Elevou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de servidores. E essa reforma faz diferença até hoje no STF, né? Tivemos aí a aposentadoria compulsória, que já estava chegando, e o ministro Ricardo Lewandowski resolveu antecipar, e também da presidente do STF, ministra Rosa Weber, que já está chegando perto de completar os seus 75 anos. Última reforma em 2019, essa é a famosa reforma da Previdência mais atual, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, ela alterou as regras e a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi diluída em outras formas de aposentadoria, né? Elevou também a idade mínima, 62 anos para mulheres, 65 anos para homens. A aposentadoria na iniciativa privada passou a ser calculada com base na média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições, o que ajudava muito no cálculo. Mas atenção, você, né, que fez revisão da vida toda, que se aposentou antes, pode ficar tranquilo. E mesmo que você tenha se aposentado depois de 2019, você pode sim ter direito, de acordo com as regras do direito adquirido e de outras regras também. Por isso que eu sempre recomendo, pessoal, você fazer uma análise completa. É isso mesmo, uma análise completa pelo WhatsApp aqui, 44 99868 3378. Esse é o nosso principal WhatsApp. Atendemos o Brasil inteiro, temos uma equipe reforçada para atender você, ou no escritório de Brasília, 61 98522 04
2-0. Mas vamos seguindo aqui. Será que é possível, então, fazer uma reforma da Previdência? Vocês já viram que possível é, porque já tivemos várias. Agora, o que eu quero chamar a atenção, você que ficou até aqui. Pessoal, o doutor Renato Bart Pires, ele é juiz federal em São Paulo, ele também é professor da PUC, ele regente de turmas também na PUC, Direito, né? Mestrado em Direito pela PUC, doutorando em Direito pela mesma universidade, autor de livros, entre os quais o Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária, um livro muito bom, recomendo, ele é professor também. Então, ele defende a seguinte ideia, né? Tivemos uma desconstitucionalização da Previdência Social. Vixe, doutor, o que é isso? Explica para mim. Olha só, pessoal, será, né, que essas reformas da Previdência que eu citei agora, que tudo bem, foram emendas à Constituição, mas será que só tivemos essas reformas? Deixa eu refrescar a sua mente. Olha só, tivemos a Lei 13.063 de 2014, ela acabou com perícias periódicas para aposentados com invalidez com mais de 60 anos, exceto para verificar o direito ao adicional de 25%. Tivemos também, né, a Lei Complementar 150 de 2015, a PEC das domésticas. Tivemos a Lei 13.134 de 2015, que foi a conversão da medida provisória, criou ali o seguro defeso. Lei 13.135 de 2015, fruto da conversão da medida provisória 664, né, mudanças no auxílio-doença, pensão por morte. Outra lei também em 2015, da Fórmula 85 e 95, para excluir fator previdenciário. Tivemos também aí em 2016 mudanças, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Em 2019, aí, né, além da emenda constitucional 103, não confunda, emenda constitucional muda a Constituição, muda o texto da Constituição Federal criada em 88, mas que veio sendo alterado ao longo do tempo. Essa medida provisória 871 de 2019 foi convertida na Lei 13.846 e mudou o novo pente fino, prova de união estável, dependência econômica, atividade rural, carência, decadência, acesso a dados dos segurados, o LOAS ou BPC, né? Também convertida aí com alterações. Inclusive, pessoal, eu vou tratar em outro vídeo, mas o STF já decidiu que um artigo dessa lei 13.846 é inconstitucional, que trata sobre decadência e prescrição. Então, temos sim ótimas notícias também em relação à decadência e prescrição. Agora, nesse vídeo, a gente está vendo, é possível? É. Só que a gente precisa saber o que exatamente é uma reforma da Previdência. Por quê? Qualquer mudança na lei é considerada reforma da Previdência? Tem que ser alteração na Constituição? E aí, por isso que eu trouxe o grande professor Renato Bart Pires, porque ele tem uma outra visão sobre isso, a desconstitucionalização da Previdência. Olha aí, eu citei as emendas constitucionais, as mudanças na Constituição, beleza. Mesmo que você não tenha gravado todas, mas saiba que para você alterar a Constituição é muito mais difícil do que alterar ou criar uma lei, né? Só o quórum, só para você começar uma emenda constitucional, você já tem requisitos que tornam mais difícil. Por exemplo, 1/3 dos senadores, já ao passo que para criar uma lei, qualquer um pode propor, qualquer senador ou deputado federal pode propor uma lei, né? 1/3 dos senadores, dos deputados, o quórum de votação são 2 turnos, 3/5. Aí, né? Então é realmente muito mais difícil, precisa de uma articulação muito maior para você alterar a Constituição Federal, assim como tem que ser, né? É a nossa carta maior, a nossa diretriz aí. Só que veio em 2019 essa reforma da Previdência e ela, além de trazer regras mais difíceis, né, ficou mais difícil se aposentar, veio muitas mudanças, ela também trouxe vários dispositivos assim, ó, pessoal, até que entre em vigor lei federal, a regra tal. Presta atenção só nisso, ó. Mais um artigo aqui, artigo 8º, ó, até que entre em vigor a lei federal, vai ser assim. Artigo 9º, até que entre em vigor lei complementar.
Artigo 10º, até que entre em vigor, lei federal, parágrafo 5º do artigo 10º também, artigo 11, artigo 19, parágrafo 1º, artigo 22, artigo 26, artigo 27, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 28 e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Olha, essa emenda à Constituição, né, ela alterou a Constituição, ela trouxe a reforma da Previdência, trouxe outras regras, só que ela permite que várias regras que ela mesma trouxe sejam alteradas por lei. Então, por exemplo, até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, até que lei discipline o valor do salário de família. Então, tudo agora, muita coisa agora, pode ser alterado por uma simples lei. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Porque não vai mais ser necessário uma grande articulação como tivemos em 2018, que culminou na reforma da Previdência de 2019. E olha que em 2019, né, era a época da gente protestar, da gente ir às ruas e passou a reforma da Previdência como se não fosse nada, mesmo com diversos pareceres no Senado e na Câmara afirmando que não havia o rombo da Previdência, tá? Mas foi aprovada essa emenda constitucional, alterou a Constituição e também depois teve essa lei que eu trouxe para vocês. Aí, a partir do momento que a Constituição, né, ela começa a trazer assim, até que uma lei discipline esse assunto, vai ser assim. Tá, então entenda comigo. A regra está na Constituição, só que a própria Constituição está permitindo que uma lei altere essa regra. E, como eu falei para vocês, né, é muito mais fácil modificar ou criar uma lei do que alterar a Constituição. Então, direito à previdência social, um direito fundamental que deveria estar aqui, ó, na Constituição, no topo da pirâmide das leis aqui, na verdade está sendo jogado para o campo das leis. Doutor, eu estou quase entendendo, mas na prática como é que fica? Pessoal, na prática é isso. Quando antes era necessário, até 2019, toda uma articulação, convencer um monte de deputado, convencer um monte de senadores, convencer a opinião pública, né, para fazer uma reforma dessa, agora dá para fazer tudo por meio de lei, que também precisa, sim, né, de aprovação dos deputados e senadores, mas precisa de muito menos. Muito menos. E é muito mais fácil ser aprovado. Até porque nós sabemos que aqui tem todo um jogo, né, de poderes, né? Então, olha, vota a favor dessa minha lei que eu voto a favor da sua lei. Ou eu libero né? Eu não estou dizendo de presidente A ou presidente B. Não me entenda mal, eu não falo de político aqui nesse canal. Eu estou dizendo que as regras do jogo foram construídas para que se operasse dessa forma. Até para não ter uma ditadura, para não ter, né, só um decidindo. Então tem a direita, tem a esquerda, tem senador, tem deputado de um lado, tem deputado do outro. E para as coisas serem aprovadas, é preciso que se entre em um consenso. Então você já fique sabendo que não vai precisar de toda a articulação lá de 2018, 2019. Mas doutor, tudo bem, eu entendi que está mais fácil agora, então, de alterar as regras da Previdência, só que essas regras, elas não podem ser alteradas para melhor, né? Por que a gente só está pensando, assim, no pior cenário? Será que elas não podem ser alteradas para melhor? Pode, pessoal. Poder, pode. No sentido de possibilidade, sim, é possível. Agora, é provável? Aí eu deixo para você comentar aqui, pessoal, se você, né, já viu as leis, as reformas da Previdência trazerem alterações para facilitar, para melhorar a vida do trabalhador. Então, possível? É. E já aconteceu uma vez ou outra uma alteração para melhor, já, assim como eu trouxe as das donas de casa. Mas você acha que vai acontecer agora? Comenta aqui e aí eu vou trazendo para essa live aqui não ficar muito longa, eu vou trazendo nos próximos vídeos
tudo sobre essa nova reforma da Previdência 2023-2024. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Eu vou ler os seus comentários nos próximos vídeos para nós participarmos juntos. Essa é a série Reforma da Previdência 2023-2024. Conto com você e te vejo no próximo vídeo.